Mas aí que eu quero entrar, professor. O que é que o governo brasileiro está fazendo nas duas pontas? Primeiro, para conter a inflação, que já passou dos 2 dígitos e que está absurda, e para recuperar os fundamentos da economia. Se é que está fazendo alguma coisa, né? Muito pouco, aliás, eu diria, para ser corretíssimo do ponto de vista técnico, ele está fazendo ao contrário do que deveria. Ele está pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Isso só com carro automático, que você consegue esse milagre da má condução de um automóvel, né? Você com o pé direito continua acelerando, e usa o esquerdo, que estava inútil porque não tem embreagem no automático, você usa para dar uma freada. E isso causa muito provavelmente uma situação de altíssimo risco. E onde é que está a aceleração? Ele acelera o gasto público e, com isso, ele tenta acelerar, e você está vendo para todos os lados, essa escalada de tributos que o governo vem fazendo para tentar cobrir com cobertor curto gastos cada vez mais aloprados. E eu digo aloprados porque são gastos correntes, gastos como, por exemplo, para o nosso ouvinte acompanhar, é um gasto com fundos partidários. Não é um gasto que tenha repercussão eficiente na economia. No máximo, é dinheiro que circula e na mão de muito poucos e de forma muito enviesada. Um outro gasto, emendas secretas do orçamento. Só aí já são muitas dezenas de bilhões. Então, são gastos aloprados, não são gastos de investimento, não são gastos para você conter a calha de um rio para amanhã, no ano que vem, não termos as mesmas inundações, ou seja, não tem a produtividade de um investimento. E esses gastos são cobertos por cada vez mais tributos. Acompanha, se eu pego um dinheiro do bolso do César, onde o César iria judiciosamente usar aqueles últimos 2 mil, 5 mil reais que ele economizou para fazer um conserto do telhado da casa dele, etc. e tal, iria pagar salários, iria movimentar o mercado de telhas. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai pegar esses 5 mil reais e pagar de imposto extra, de IPVA extra, como está sendo cobrado em São Paulo. Ele vai pagar de IPTU a mais, mesmo que a casa dele esteja inundada. Ele vai pagar de imposto de renda, cuja tabela o senhor Guedes, isso de uma crueldade total, discutiram o tal da reforma do IR, você deve ter falado bastante vezes disso, o que é que saiu dessa discussão? Nada, isso é um descalabro, um assinte, isso é um escândalo em relação aos direitos de um pagador de tributos, e esse pagador de tributos vai bovinamente pagar esses 5 mil reais, esses 10, dependendo de quem seja, 200, 800 reais, que ele nem vê, que uma parte está embutida nos preços dos produtos, mas isso tudo, quando vira uma massa de bilhões, o que faz? É dinheiro bom, que iria para a reforma do telhado, que iria para a compra de um automóvel, que iria ajudar o sujeito a botar um automóvel no Uber, coisas que fazem a economia girar, circular e andar, que irão para a mão do governo de uma forma calhorda, financiar os mais estúpidos gastos públicos. Óbvio que aquele dinheiro retorna e ele causa uma pressão de demanda que não se encontra com uma oferta de produção. É isso que causa o desequilíbrio de custos, uma tendência aos preços subirem, porque a produção está contida. Esse é o efeito do freio. Por que a produção está contida? Nota bem, o empresário, o que ele está enxergando? Ele não está enxergando demanda, porque uma parte daquela demanda virou pagamento de tributo. Então, o que ele está enxergando? Ele está enxergando o tributo que ele, empresário, paga, está enxergando o aumento do juro, porque aí o Banco Central, olhando os preços subirem, corre para apagar o fogo, joga gasolina. Por quê? Porque esse juro vai representar aumento de custo para
para o empresário. E ele é extremamente gravoso. Então, na realidade, nós estamos fazendo um mix de diminuição da produção com manutenção de uma demanda nominal vindo principalmente das áreas menos produtivas do país. Não pode dar certo. Não pode dar certo.